Você é muito bem-vindo ao Radar Alerta News. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ficar sempre bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo, já sabe, né? Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. A proposta que regulamenta a reforma tributária apresentou artigos que impactam diretamente o consumo. A legislação aprovada no fim do ano passado vai extinguir 3 tributos federais e 2 municipais e estaduais para criar o IVA. A ideia é que o novo formato, com o imposto de valor agregado, faça a cobrança no local de consumo e não mais na produção. Dessa forma, evitaria o chamado imposto sobre imposto. O texto apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta semana, sugere a inclusão de artigos que podem beneficiar a camada com menor renda da população, como o cashback de parte de tributos e também a isenção da carga tributária sobre itens da cesta básica. Essas mudanças podem impactar diretamente o comportamento dos consumidores. Nós continuamos aqui nessa missão de esmiuçar a reforma tributária, porque ela é densa e o caminho ainda não acabou. Nós recebemos agora o advogado tributarista Paulo Vaz, que é sócio da BBSO Advogados. Doutor, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, é um prazer estar com vocês também. Doutor, quando nós olhamos para esse processo, aqui desde quarta-feira nós estamos acompanhando, tentamos, como eu falei aqui anteriormente, fatiar esses pedaços que são importantes para que a nossa audiência consiga entender quais são os caminhos a partir de agora. Nós queríamos focar hoje no consumo do brasileiro, que pode ser alterado com essas alterações e com os pontos que ainda serão verificados no Congresso. Um ponto que chama atenção é uma possível redução quando nós olhamos para a alíquota para carne. Aí a gente olha para a bovina, para a suína e também para as aves e outros pontos que são importantes e fundamentalmente necessários para que nós tenhamos uma boa alimentação. Ontem falamos aqui da PNAD contínua sobre a insegurança alimentar. Quando a gente olha para esse modelo de consumo, a reforma também tenta de alguma maneira sanar um problema antigo do Brasil, que é a fome, e fazendo essa diminuição da tributação, pode ser um caminho positivo para nós? Eu entendo que se você isola o mecanismo de constituição das novas alíquotas, dá para dizer que nós demos um passo para frente, porque basicamente, né, o governo está propondo uma alíquota geral de tributação na casa dos 26,5%, e para cesta básica 0%, na cesta básica não está incluída a carne, né? A carne entra num outro pacote de redução, que é a de alimentos para consumo humano em geral, e ela teria uma redução de 60% em relação à alíquota geral. Então, a alíquota da carne, numa alíquota de 26%, né? Se eu tirar 60% dos 26%, ela ficaria na casa dos 12%, por aí, né? E isso, comparado com o que existe hoje, seria menor, é o que os números estão indicando e é o que o governo traz como justificativa para fazer isso desse jeito. Doutor, olhando agora para o outro lado, em produtos, em itens que vão ter as taxas aumentadas, por exemplo, aquele imposto do pecado que vai incidir sobre cigarro, bebida alcoólica, veículos poluentes, jogos de azar. Você acredita que aumentando as taxas, os impostos sobre esses itens, vai mudar então a realidade do consumo? Vai inibir que muitas pessoas consumam esses produtos que a gente citou agora? Eu entendo que vai ter um impacto mais arrecadatório do que propriamente de desestímulo, a não ser em algumas poucas exceções, né? Quando você coloca o imposto seletivo sobre automóvel, por exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado. Tá? Por quê? Porque se você usa um critério socioambiental de pouca emissão de poluentes, você talvez não esteja olhando toda a etapa da cadeia desse produto,
Vide o carro elétrico. O carro elétrico ele tem eficiência na não emissão de poluentes, mas aonde vai parar a bateria de cobalto a hora que ele não funcionar mais, né? Qual que é a vida útil dele? Então tem que tomar muito cuidado para a gente não fazer o que fez recentemente, que foi uma política que acabou estimulando a redução da carga tributária de automóveis importados em detrimento daqueles que são fabricados no Brasil e que usam, por exemplo, etanol, né? A gente tem um programa que já está consolidado, é referência mundial e devia tomar muito cuidado na hora de mexer nessas alíquotas. Claro que pode haver uma reorientação do consumo a partir de uma oneração mais pesada de quem adquira automóveis com maior potência, com maior emissões, né? Mas tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado na regulamentação disso, porque tem muito emprego na mesa, tem muita coisa na mesa. A preocupação que fica na distorção que pode haver no mercado é justamente essa, é você onerar mais um produto que é gerado a partir de uma indústria que produz muito emprego para poder desonerar um produto que o Brasil hoje não fabrica, como, por exemplo, o automóvel elétrico, né? Há uma produção muito pequena do elétrico e muito grande dos demais setores. Então, se você fizer isso, você pode ter um efeito pernicioso da reforma que não está mapeado, né? Agora, falando em relação a investimentos gerais, tanto o investimento externo quanto o nosso mercado mesmo, aqui internamente no Brasil. Esse novo sistema de cobrança de impostos, além de mais simples, ele pode dar mais estabilidade e atrair novos investimentos ao nosso país? O modelo de IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, é atualmente adotado em mais de 170 países. No Brasil, deve variar de 20% a 30%, segundo a IFI, Instituição Fiscal Independente. A nova reforma tributária brasileira terá uma das maiores taxas aplicadas sobre o consumo em todo o mundo. Comparado a países considerados mais ricos e desenvolvidos no mundo, o IVA é de no máximo 19%. A nova reforma tributária brasileira extingue PIS, CONFIS e IPI, contribuições de competência federal, e o ICMS e ISS, impostos de competências estaduais e municipais. Analistas e o governo estimam que a reforma tributária sobre o consumo tem potencial para elevar o PIB do Brasil em no mínimo 10% nas próximas décadas. Com a implementação do IVA, os tributos passariam a ser não cumulativos. A reforma tende a trazer uma estabilidade maior para as regras, transparência, uma maior racionalidade, esse é o maior trunfo dela, né? E o investimento deve acontecer. O Brasil é um dos últimos colocados em matéria de complexidade normativa e legal para abrir um negócio e de complexidade para tocar esse negócio em termos de cumprimento de regra tributária. Essa é a maior vantagem. O grande medo, o grande receio é quanto que vai ter que ser a alíquota final para manter o atual padrão de arrecadação, né? Esse que é o grande receio. Tá certo, a gente conversou com o advogado tributarista Paulo Vaz. Muito obrigada pela entrevista, uma boa noite, bom fim de semana, até mais. Obrigado igualmente para vocês, boa sorte aí no jornal. Boa noite, até mais. Deixe seu comentário, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo no Radar Alerta News. Sempre alerta.